Olá, gente, boa noite, tudo bom? Então, estamos aqui hoje mais uma vez com a super live com a doutora Ana Oni. Doutora Ana está conosco mais uma vez, mas hoje para falar de um tipo de tratamento que ela utiliza nos pacientes, no qual ela é especialista. E essa live promete, porque vamos esclarecer muitas dúvidas, muitos mitos, e vamos poder realmente ter mais informações sobre o tratamento das pessoas com Tourette com o canabidiol. Boa noite, Glau, Alessandra Carmona, boa noite a todos que estão entrando aqui. Muito obrigada pela participação de vocês novamente. E muito obrigada, doutora Ana, por estar conosco novamente nessa live. A senhora sempre, com todo carinho, respondendo todas as dúvidas, dando toda essa informação, passando para a gente todo esse conhecimento. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite para todos. Ou então, gente, doutora Ana, hoje tem muita coisa para falar aqui, viu? Espero que vocês possam convidar aí seus amigos, as famílias Tourette, para aprender um pouco e para que eles possam realmente entender um pouco do processo sobre os tratamentos. Como nós estamos começando essa live hoje e a live será sobre o canabidiol, nós vamos fazer só uma breve introdução aqui com a doutora Ana sobre o que é a síndrome de Tourette. Mas a ênfase dessa live será sobre o tratamento à base do canabidiol. Então, doutora Ana, a senhora poderia falar para a gente um pouco sobre o que é a síndrome de Tourette, como a senhora define a síndrome de Tourette? Bom, a síndrome de Tourette, quem define não sou eu, né? São os critérios diagnósticos que se usam para caracterizar a síndrome, que é a presença de tiques motores e vocais por pelo menos um ano. Essa é a definição formal para poder se ter certeza, né, de que a síndrome de Tourette é a síndrome de Tourette. Porque tem pessoas que têm tiques que duram menos tempo, que aí são chamados de tiques transitórios, né? E tem pessoas que têm só tiques motores ou só tiques vocais, e aí seriam transtornos de tiques crônicos. Então, para diferenciar todos esses tipos, a síndrome de Tourette é quando tem os dois tipos de tiques e que duram pelo menos um ano. Certo, foi bom a senhora esclarecer que existem os tiques transitórios, né? Porque às vezes as famílias ficam muito preocupadas quando vê as crianças tendo alguns tipos de tiques e não entendem, e querem rapidamente logo saber se aquilo é síndrome de Tourette ou não. Então é muito importante que as famílias lembrem que tem que ter o tique sonoro e o tique motor com um período de pelo menos um ano. Então, se esses tiques começaram recentemente, tem que aguardar um pouco, porque, como a doutora Ana acabou de explicar, existem os tiques passageiros. Certo, gente? E, doutora Ana, e quais são os principais tipos de tratamentos indicados para a síndrome de Tourette? Existem as medicações e existe a terapia, e, em geral, essas são as principais e as mais usadas, né? Quando o caso é refratário, ou seja, ele é resistente ao tratamento, não melhora com nenhuma das abordagens que a gente tem disponíveis, daí a gente lança mão de alternativas que são um pouco mais diferentes, como, por exemplo, cirurgia, né, que a gente fez uma live sobre cirurgia na Tourette, toxina botulínica, que também fizemos uma live, né? Quem quiser assistir essas lives é só entrar no meu canal do YouTube, é só ir para o YouTube e colocar meu nome, Ana Oni, que já acha o canal, e eu estou colocando as lives lá, então quem não assistiu pode encontrar lá. Então, a gente tem muitas alternativas de tratamento atualmente. É bastante raro ter um caso que a gente não consiga ajudar.
Certo. E dentre esses tratamentos, a gente sabe que a senhora também opta pelo canabidiol, não é? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa utilização do canabidiol, como é que a senhora começou a utilizar ele no tratamento da síndrome de Tourette. Veja, o canabidiol é uma substância que tem na cannabis. A cannabis é a mesma coisa que maconha, né? E a gente Uhum. sabe que as pessoas usam maconha como droga, né? Fazem um uso que a gente chama de recreativo ou adulto, né? Usam, né? Fumam maconha para relaxar, para se divertir com os amigos, tal. Essa maconha que é vendida pelo tráfico, ela tem muito THC, que é o tetrahidrocannabinol. Mas quando você tem espécies de cannabis, que a gente chama de cannabis medicinal, a gente vai ter canabidiol, né, que é outro canabinoide, além do THC e outros 130, porque tem mais de 130 canabinoides dentro da planta, né, e eles são todos terapêuticos. Para a síndrome de Tourette, o que funciona é principalmente o THC. Só que o THC, ele, por ser psicoativo, né, tem que ser usado com cuidado, principalmente na infância e na adolescência. Né? O que acontece? A criança e o adolescente tem o sistema neurológico ainda em desenvolvimento. E o sistema nervoso das crianças e dos adolescentes tem muito receptor, que se chama receptor CB1, que é receptor canabinoide do tipo 1, que é onde o THC se liga. Por conta disso, criança e adolescente é sensível ao THC e pode ter efeitos colaterais que são indesejáveis com o THC, como prejuízo na memória, na concentração, no aprendizado. E se a pessoa tiver predisposição para esquizofrenia, ela pode vir a desenvolver esquizofrenia com o uso prolongado. Então, a gente tem aqui uma situação peculiar, que é que o THC ele ajuda nos tiques, mas algumas pessoas podem não se beneficiar, né, ou não poder usar por ter risco de psicose, por exemplo. Então, o canabidiol, que é outro canabinoide que tem na planta da maconha, ele não funciona para os tiques, mas ele funciona para a ansiedade, ele melhora a concentração e ele protege contra esses efeitos colaterais ruins do THC. Então, é muito importante que as pessoas que têm Tourette e querem se beneficiar da cannabis, não usem a cannabis de rua, né, a cannabis do tráfico, e procurem um médico que prescreva, né, porque a cannabis medicinal, ela vai ter o canabidiol, que vai proteger contra esses efeitos do THC, e vai ter o THC numa quantidade menor, que é para poder ajudar nos tiques. Então, é um tratamento que tem que ser feito com quem entende do assunto, né? E são poucas pessoas ainda que entendem desse assunto, né? A gente sabe que Tourette já é difícil encontrar quem entenda, né? E ainda por cima entender de Tourette e de cannabis. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Não sei se ficou claro para vocês. Ficou, doutora, que ótimo. Então quer dizer que para a pessoa com Tourette, para o Tourette, o tipo de canabidiol mais indicado é o que contém o THC, não é isso? Isso, exatamente isso. Existem algumas prescrições que indicam o canabidiol puro e o canabidiol com THC. Então, essa diferença que a senhora explicou realmente ficou muito clara, ficou bem explicada. Era até uma pergunta que eu ia fazer, mas a senhora deixou bem claro para a gente, foi ótimo. E eu queria saber, a partir de que idade uma pessoa com Tourette pode ser tratada com canabidiol?
Olha, a rigor, como ainda é considerado um tratamento experimental, já que não existem muitos estudos, né, a gente indica para aqueles casos mais graves que não se beneficiaram dos tratamentos convencionais ou tiveram efeitos colaterais que não foram bem tolerados, né, que não conseguiram ser contornados. Então, nesses casos, a gente pode fazer o uso da cannabis medicinal. Então, vai ter aí gente que vai dizer não, de jeito nenhum, não pode usar de jeito nenhum, e vai ter os médicos que têm mais experiência e sabem dos benefícios e vão aceitar prescrever em casos que não seria o fim da linha, né? Mas talvez uma alternativa que possa ser melhor em termos de qualidade de vida, porque a maioria das medicações tem muitos efeitos colaterais e a cannabis tem poucos efeitos colaterais. É verdade. A gente sabe que os nossos filhos que têm Tourette, as pessoas que têm a síndrome de Tourette, que são tratados, as pessoas que são tratadas com os medicamentos tradicionais enfrentam realmente esse dilema, né? Tratar ou não tratar, utilizar a medicação ou não utilizar. Então, é uma questão muito, vamos dizer assim, delicada, mas é preciso sempre a família optar por dar qualidade de vida a essa pessoa que tem Tourette, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, gente, porque eu estou ouvindo um leve retorno. Eu não sei se o áudio para vocês está bem. Está ok? Para mim, está sim. Bem. Pronto. Então, assim, realmente a gente sabe que existe esse dilema em saber se trata-se ou não com medicação. Existem as famílias que precisam e buscam sempre a opção de um tratamento mais alternativo, mais natural possível. E a doutora Ana está aqui conosco justamente para falar sobre essas possibilidades, não é? Eu agradeço a todos que estão aqui, Fernando, Alexandre, Josimar, Roberta, todos que estão aqui conosco, Elizabeth, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Em breve a gente vai estar abrindo aqui espaço para as perguntinhas, não se preocupem, e eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui, que pode ser até a pergunta que vocês estão querendo fazer. Muito obrigada mesmo. Então, doutora, como a senhora disse, o canabidiol ele pode ser utilizado tanto em crianças quanto em adultos, mas o caso é analisado, caso por caso. Existem alguns exames ou algum tipo de pesquisa antes desse tratamento que a senhora faz para saber se esse paciente ele pode ou não ter algum tipo como é que eu posso dizer? Algum tipo de problema com o uso do canabidiol, ou a senhora vai prescrever e, de acordo com a utilização, isso vai sendo observado no paciente? Não, a gente tem que fazer todo o protocolo clínico, né? Que é primeiro a anamnese. A anamnese é você coletar todos os dados da história de vida pessoal e médica da pessoa, para ver se a pessoa tem indicação, primeiro, de tomar a cannabis, ou se não tem nenhuma contraindicação, porque se tiver uma contraindicação, a gente não pode prescrever. Então, não é pelo fato de ser natural que todo mundo pode usar. Então, por isso que é importante o médico experiente avaliar, e se houver riscos, discutir os riscos com o paciente, com a família do paciente, para que eles possam optar qual o caminho que eles querem seguir, né? O importante é você ter informação bem clara para que as pessoas também possam escolher como querem fazer o seu tratamento, sabendo os riscos e benefícios de cada opção. No caso da cannabis, a gente vai usar na infância e na adolescência produtos que sempre têm bastante canabidiol, que é para proteger contra os efeitos colaterais do THC, mas para a Tourette tem que ter o THC. Né? Os produtos importados,
eles têm só 0,3% de THC. Para algumas pessoas isso é suficiente, né? E com esse tantinho de THC já ficam bem dos tiques. Mas para muita gente isso é muito pouco. Daí a gente tem que fazer associação de produtos, né? Pega um importado rico em canabidiol e pega um rico em THC nacional, por exemplo, né? Então, por isso é importante que tenha um profissional que tenha experiência com Tourette e experiência com a cannabis, né? Porque a cannabis não é uma coisa só. Existem várias espécies com quantidades diferentes de THC, CBD e outros canabinoides, e muitas vezes não dá certo e você tem que partir para outro e fazer combinações e concentrações diferentes até conseguir um resultado. Mas você decidir ou não se vai usar é avaliação médica, né? Não tem nenhum exame que diga você pode ou você não pode usar. É uma decisão clínica que o médico toma com base no histórico do paciente. É verdade, doutora. E também é de acordo com o que a família realmente deseja, né? Se a família achar que a pessoa pode ter essa qualidade de vida sem a medicação, aí fica realmente uma escolha. Mas muitas vezes a gente sabe que os tiques da síndrome de Tourette vai ter períodos em que esses tiques se acentuam mais, e isso pode comprometer o dia a dia e a rotina da pessoa. Então, muitas vezes é muito melhor a gente optar por um tratamento que vai dar qualidade de vida para essa pessoa. Nem sempre quem tem Tourette vai se manter estável o tempo todo. Como doutora Ana, não é, doutora? A senhora explicou na live anterior que vai haver fases em que esses tiques ficam mais fortes, que esses tiques podem ficar se alterando, e realmente é a partir daí que a família tem que entender que o tratamento é necessário. Não é verdade? Os tiques, eles sempre vão flutuar, né? Com tratamento ou sem tratamento, os tiques, eles oscilam ao longo do tempo. Isso é uma característica da síndrome de Tourette. Então, não é porque passou uma semana pior que tudo está perdido. Pode ser que na semana seguinte, naturalmente, ele já melhore, né? Agora, quando tem uma piora que se mantém durante várias semanas, e principalmente se os tiques são muito fortes, que impedem a convivência da pessoa, aí sim, aí você tem que intervir, né? Mexer em remédio, trocar de remédio, fazer alguma coisa. Mas muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, né? E qualquer variaçãozinha no tique já acham que estão piorando e que o tratamento não está dando certo. E não é assim, né? Síndrome de Tourette tem que ter muita paciência e capacidade de observação ao longo do tempo para decidir o que fazer. É verdade, isso é realmente verdade, porque eu vejo muito no meu filho a situação dele. Eu estava comentando com a mãe essa semana. Ela estava muito angustiada porque nunca tinha visto o filho ter tics. Ela é Tourette, ela tem Tourette há muito tempo e o filho passou a ter os tics. E ela estava muito preocupada porque não queria que ele tivesse a Tourette também. Mas aí foi o que eu falei. Talvez nem seja Tourette, seja um tique temporário que pode passar. Vai ter que se observar, e aí, a um longo prazo, pode ser que seja Tourette ou não, e ela pode tratar. Porque a experiência dela ter tido Tourette pode ajudar ele a ter uma compreensão melhor. Porque no tempo que ela começou a ter os sintomas, há tempos atrás, não existiam os tratamentos que existem hoje, não existia as possibilidades de escolha de tratamento e as pessoas nem sabiam o que eram. Então, realmente, eu entendo o medo da mãe, fica essa angústia da gente não querer que os filhos sofram, mas a gente tem que entender, gente, que a síndrome de Tourette, ela existe, mas não impede a pessoa de ter uma qualidade de vida se ela se tratar e se ela tiver um apoio familiar, emocional e psicológico para ela poder seguir adiante. Não é verdade, doutora? Exatamente. E tem muitos tiques que às vezes a criança tem e nem percebe, não está nem aí, e os pais estão sofrendo, achando que a criança está sofrendo e a criança não está nem aí. Né? Então, tem que também aprender a tolerar um pouquinho esses tiques, né?
É diferente, claro, quando o tique é grave. Se o tique é grave, machuca, dói, né? A pessoa balança o pescoço, dói o pescoço, né? Aí sim, né? Tem que intervir. Mas tem muitos tiques leves e quem sofre mais são os pais, por achar que o filho está sofrendo e o filho não está nem percebendo o que está fazendo. É verdade, principalmente quando ele é muito pequeno, né? Meu Sim, filho tinha tiques vocálicos, ele tinha a palilalia, ele tinha a ecolalia, e ele nem percebia que ele estava repetindo, repetindo e repetindo. Eu que percebi, porque ele, além desses tiques, ele teve o tremor nas mãos, e eu que fiquei atenta a isso. Mas para ele aquilo era tão normal, ele brincava e repetia tanto a mesma frase, e para ele aquilo ali não era nada. A gente, às vezes, como mãe, é que sofre demais, né? claro, né? A gente fica preocupado, mas depois que tem informação e que sabe que não é nada grave, né? Tem que tentar se acalmar. É verdade. Doutora, eu queria que a senhora falasse aqui para a gente. Que hoje a gente sabe que o canabidiol vem sendo muito repercutido, né, esse tratamento com canabidiol, não só para a síndrome de Tourette. Existe uma grande necessidade de famílias com outras síndromes e com outras doenças que já tentaram vários tipos de tratamento, não obtiveram resultados e vem utilizando o canabidiol com muitos resultados positivos. Quais são essas principais doenças que são tratadas com canabidiol e que vem trazendo muito alívio para várias famílias? A senhora pode falar um pouco para a gente? Olha, a cannabis, ela tem... A coisa mais incrível da cannabis, que foi descoberta e que tem sido estudado nos últimos 30 anos, é que a gente tem no nosso corpo o sistema endocannabinoide, né? O que significa isso? Do mesmo jeito que a gente tem um sistema hormonal, um sistema cardiológico, um sistema hematológico, né, que forma o sangue, a gente tem um sistema endocannabinoide. E foi descoberto que o sistema endocannabinoide é um regulador do equilíbrio do corpo. Então, quando alguma coisa sai do normal no nosso organismo, o sistema endocannabinoide ele é ativado, e aí os endocannabinoides, que são substâncias do nosso corpo, que atuam nesse sistema, eles são liberados para tentar regular isso aí. Quando a doença ultrapassa a capacidade de autoequilíbrio que o sistema endocannabinoide fornece, ele adoece, né? Então, a gente tem doenças em que o sistema endocannabinoide ele está hiperativo e tem doenças em que o sistema endocannabinoide está hipoativo, né? E aí, com os fitocannabinoides, que são os canabinoides que vêm da planta, da cannabis, a gente consegue voltar a esse equilíbrio. Então, hoje em dia, se usado, né, nos Estados Unidos, os óleos de cannabis, né, na verdade de cânhamo, né, chamado em inglês hemp oil, eles são vendidos sem receita, né, nas farmácias, no supermercado. As pessoas usam como suplemento, porque ele é uma coisa que regula o sistema endocannabinoide. Então, ele melhora o sono, a insônia, ele melhora a saúde do sistema imunológico. Então, agora, com o Covid, já estão fazendo estudos mostrando que o sistema imunológico, que tem a viral também, e impede o vírus da Covid de entrar no pulmão. Ele melhora o sistema digestivo, então é usado em síndrome do cólon irritável, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, né? Várias doenças autoimunes, como lúpus, artrite, várias doenças neurológicas, como Tourette, Parkinson, Alzheimer, Autismo, né? autismo, epilepsia. Então, como o sistema endocannabinoide, ele regula o corpo inteiro, ele pode ajudar nas doenças do corpo inteiro, né? Que Então, maravilha. hoje em dia existe o que a gente chama, né? Na verdade, é medicina, mas como existe muito preconceito ainda, a gente fala em medicina canábica,
né? Então, e os médicos são os médicos canábicos, que usam a cannabis para tentar fazer com que o organismo volte a ter esse equilíbrio, né? A cannabis é uma planta, logo é natural, mas não é pelo fato de ser natural que não vai ter efeitos colaterais, né? Tem muitas coisas que são naturais, vieram da natureza e têm efeitos colaterais. Por exemplo, a aspirina. A aspirina, ela vem de uma casca da árvore do salgueiro, né? E ela é anticoagulante e ela pode causar hemorragia se tomada em excesso, né? Então, não é pelo fato de ser natural que pode ser usada à vontade como um chá de erva doce, né? É verdade. Então, é natural, mas é remédio, né? Então, por isso tem que ter um médico que cuide do paciente, que avalie e decida o que é melhor naquele caso. A gente sabe que hoje o mercado brasileiro vem tentando trazer cada vez mais produtos à base de canabidiol para o Brasil, né? Algumas lutas jurídicas e políticas estão em discussão para que haja essa abertura e espero que em breve isso seja possível, porque é preciso a política entender que existem benefícios para muitas famílias que não têm mais alternativas de tratamentos tradicionais e que talvez o canabidiol possa ajudar essas famílias a ter qualidade de vida, como a gente já vê em muitos casos, não é? A gente tem um caso... Na realidade, a cannabis já está liberada no Brasil, né? A gente tem produtos na farmácia que são vendidos, tem um produto que tem CBD e THC, que é o Mevatil, que é extremamente caro, custa entre R$1.500 e R$2.000. Nossa. E tem o canabidiol puro, sem THC, que não vai servir para Tourette, também, que chegou na farmácia faz uns 10 dias e também custa R$2.000. Só que, além disso, a gente tem os óleos da Abrace, que são os óleos nacionais e legalizados. Então, é possível se tratar com cannabis no Brasil de forma legal. Isso é importante que todos saibam. Doutora, e como é que o paciente pode adquirir o tratamento com a canabidiol? Porque muitas vezes as famílias entram em contato comigo e dizem, como é que eu compro a cannabis? Então, eu queria que a senhora esclarecesse, não é? Qual é realmente o passo a passo? Quais são os médicos que podem prescrever? Então, o passo a passo é, primeiro, uma consulta médica com um médico que esteja habilitado a prescrever a cannabis. Vocês encontram listas de prescritores em vários sites. O próprio site da Abrace tem lista de prescritores, o meu nome está lá. O site da SBEC, que é SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, o meu nome também está lá. Tem o site do Dr. Cannabis, o meu nome também está lá. Né? E todos esses lugares, eles têm listas de acordo com região. Então, se vocês moram em Recife, vão lá, olham quem é que prescreve cannabis em Recife. Se você está no Mato Grosso, vai lá, você vai encontrar alguém no Mato Grosso ou perto. Né? Então, o primeiro passo é ter uma receita para poder fazer a compra. Sem receita, você não vai conseguir. Aí só o médico que vai decidir com vocês se vai ser importado, se vai ser nacional, de que tipo vai ser, que dose, etc. e tal. Como acontece com qualquer consulta médica, né? O médico que vai te dar a receita e vai escolher qual é o antibiótico, qual é a dose que você vai tomar, qual é o antidepressivo, que dose, né? Então, isso é o médico que vai decidir junto com você em consulta. Né? Não tem como assim, é assim que você consegue. Não, você vai ter que passar por uma consulta, ser avaliado, e se você receber a receita, ele próprio vai te explicar como você vai fazer para conseguir. Uhum. Doutora, e essa receita pode ser feita também online? Hoje em dia existem algumas receitas digitais. Ou o médico ele pode fazer a consulta virtual e mandar essa receita pelo correio,
para o paciente? Não, não precisa ser pelo correio, pode ser a receita pelo e-mail, né? A receita digital, ela é uma receita eletrônica que pode ser feita. Aí vai depender da conduta do médico, né? Agora, Sim. como estamos em tempos de pandemia, a telemedicina foi liberada. Então, a gente pode atender pacientes de qualquer lugar via telemedicina, sem incorrer em erro médico, né? Em infração ética ou em crime. Não sabemos se depois da pandemia a telemedicina vai continuar liberada, né? Então, aí o paciente e o médico é que tem que combinar como vai ser esse atendimento. Doutora, e com a aquisição dessa receita, ainda é preciso se pedir autorização à Anvisa para a compra ser feita, a importação, no caso do produto ser importado? Quando o produto... Hoje em dia não é preciso mais fazer essa... Para importar, você tem que ter uma receita médica, você tem que fazer um cadastro na Anvisa, e tem um site específico para isso, onde o paciente se cadastra, faz o upload da receita, a Anvisa libera a importação, e aí o paciente fala com a importadora, e a importadora faz a importação. Então, tem que ter a Anvisa intermediando a importação. Já os óleos da Abrace, eles independem de Anvisa, né? É só pegar a receita e mandar para a Abrace, também tem que fazer um cadastro, né? No site deles, tudo direitinho, mas independe de Anvisa. Entendo. Ô, doutora, e quais são as formas de se encontrar o canabidiol hoje no mercado? Seria só óleo ou a gente já tem outras possibilidades? Os mais fáceis, né, os que têm mais, são os óleos, né? Os óleos, eles têm a vantagem de você poder começar com poucas gotas e ir subindo aos poucos. Mas existe também em cápsula. Mas em cápsula você tem umas doses maiores, e aí se você precisa de uma dose menor, você não tem como fazer, não tem como partir uma cápsula. Então, eu prefiro os óleos, né? Existem outras maneiras de se usar, por exemplo, pomada, né? Então, você consegue usar pomadas que servem para enxaqueca, por exemplo, né? Você passa a pomada na testa, na nuca, para enxaqueca, e a enxaqueca some. Você pode usar a pomada em alergias na pele, em psoríase, né? No caso da síndrome de Tourette, o melhor são os óleos. E depois, caso tenha uma cápsula que corresponda à quantidade de óleo que ela precisa, poderia ser a cápsula. Mas, em geral, a gente começa sempre com os óleos. Que bom a senhora falar disso. Eu queria também que a senhora, se a senhora puder esclarecer, no caso de uma pessoa que está usando o óleo da síndrome, o canabidiol, e ela vem utilizando, mas não vem percebendo o resultado. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve interromper ou ela deve procurar o médico para que seja feito um ajuste dessa quantidade? O que é que pode estar acontecendo de errado com o não resultado? Olha, como todo remédio não é 100% para todo mundo, é possível que essa pessoa realmente não se beneficie da cannabis. Mas eu procuraria um médico que tenha experiência com cannabis para poder fazer variação de produto, verificar a dose, né? Porque às vezes a dose já foi ultrapassada, né? Existe uma faixa terapêutica. Se a pessoa toma demais, né? Aumenta muito a dose por ansiedade, por exemplo, passa do ideal, ela não vai se beneficiar. Então, o correto aí seria baixar a dose, né? Então, tem que ter muita experiência e paciência para poder encontrar a dose ideal da pessoa, né? Pode ser que não se acerte de primeira, como acontece com o antidepressivo, né? Muitas vezes você toma um antidepressivo, não melhora, troca para um segundo, não melhora, só melhora no terceiro ou quarto, né? É verdade. A cannabis também pode ser assim, você pode ter que experimentar vários tipos de óleos e com concentrações diferentes, com mais THC, com menos THC,
né, até acertar. Como os tratamentos tradicionais também para Tourette, né? O meu filho usou 3 medicamentos e só acertamos no terceiro. Então, tudo é questão de ir adaptando aos poucos o organismo e também vendo se a pessoa se adapta àquele tipo de medicamento, não é verdade, doutora? Tem que ter Exato, paciência para ajustar, não é? exato. Então, e esses óleos de canabidiol, eles podem ser utilizados juntamente com outras medicações que o Tourette já vem utilizando, por exemplo, os antipsicóticos e os antidepressivos, ou ele só pode ser utilizado sozinho? Não, ele pode ser usado em conjunto com todos os outros, só que o médico vai ter que ter o cuidado de avaliar as interações medicamentosas para saber quando diminuir, né, o outro remédio ou aumentar, dependendo da qualidade da interação. Então, em geral, a gente começa o óleo com a medicação que o paciente está tomando, mantida, né? E aí, aos poucos, vai fazendo os ajustes. Entendo. Eu vi que teve uma pergunta aqui de qual seria a idade, né, que pode ser começada a usar a cannabis. Na realidade, isso é uma avaliação caso a caso. A criança mais jovem que eu já mediquei com cannabis foi um bebê de poucos meses de idade que tinha uma epilepsia refratária por uma síndrome genética, né? Ela tinha mais de 100 convulsões por dia. E aí eu Nossa, comecei a dar umas gotinhas de cannabis para o bebezinho, e assim, já com um dia, já baixou para 12 convulsões por dia, né? Então, você pode fazer muito cedo, né? Esse caso é um caso excepcional, claro, é uma síndrome genética rara que não respondia a nenhum anticonvulsivante. E os resultados podem ser muito rápidos, né? Então, no meu consultório, por exemplo, eu, em geral, sempre dou um pouquinho do óleo para o paciente, para eu ver como é que ele reage na hora, né? Tem uhum. paciente com Parkinson, por exemplo, que em 20 minutos para de tremer, né? Ele chega lá de bengala, tremendo, sem conseguir andar, e em 20 minutos ele já fica andando sem bengala, entendeu? Então, os efeitos podem ser muito rápidos, né? As crianças com autismo que usam, muitas vezes em uma semana, os pais já dizem que ele está melhor, está mais tranquilo, está olhando mais no olho, está querendo mais contato social, né? Então, os efeitos podem ser muito rápidos. Mas, lógico, tem casos que são mais difíceis e que a gente vai levar uns meses até conseguir ajustar tudo para ter um resultado. Então, não tem uma regra específica, né, e fixa, né? É verdade, doutora. E, doutora, me diga uma coisa, também chegou uma pergunta aqui para mim. A pessoa que é ex-dependente químico, ela pode fazer um tratamento com canabidiol? Pode, inclusive, isso faz parte da estratégia que a gente chama de redução de danos, né? Então, só o fato da pessoa sair da cannabis do tráfico, sair da ida à boca de fumo, né? E poder usar uma cannabis medicinal, você já vai estar ajudando, porque você vai deixar ele longe do tráfico, né? Longe do contato com o traficante, que vai colocar ele em contato com outras drogas, piores, inclusive, do que a maconha. E você vai estar dando um produto que tem o canabidiol, não só o THC, porque é só o THC que causa dependência, mas quando você dá o canabidiol junto, a chance de dependência diminui, né? Porque ele protege contra o THC. Então, você vai estar também protegendo a pessoa dessa dependência, até tratando essa dependência, e a pessoa ela vai perdendo a necessidade de fumar a cannabis, né? E Então, no, e no caso dessa pessoa ter síndrome de Tourette, ser ex-dependente químico, é mais indicado para ela um tratamento tradicional com os medicamentos ou canabidiol? não, pode ser com a cannabis. Entendo. Então, ela pode utilizar sem preocupação, não é isso, doutora? Como é? Ela pode utilizar, sendo ex-dependente químico e tendo Tourette, pode utilizar cannabis sem problema nenhum, não é isso? Desde que sejam tomadas as precauções, né, para que ele não use o THC sem o canabidiol, que é protetor.
Uhum. E o canabidiol, ele não vicia, não é isso? Outra Não, pergunta canabidiol aqui. não. Certo. E como é possível as pessoas poderem entrar em contato com a senhora? A senhora tem como falar seu e-mail para eu colocar aqui, para que as pessoas possam entrar em contato? Como é que a gente pode colocar aqui para o contato ser feito diretamente com a senhora? Eu tenho um site, né? O meu site é o www.anauni.com. Lá tem telefone de consultório, tem o endereço do consultório, tem uma via de acesso para todas as redes, né? Para o blog, para o canal do YouTube, para o canal do Facebook. Então, entrando no site, tem acesso a todas as formas, a todas as minhas redes. É Agora, a forma. www.anauni.com, não é isso? Isso, exatamente. É, agora, para falar comigo diretamente, vai ter que ou mandar e-mail ou Uhum. deixar recado na secretária eletrônica do consultório, deixando lá o WhatsApp, que depois eu retorno pelo WhatsApp. Certo. Depois, então, gente, eu passo para vocês o e-mail da doutora Ana. Eu tenho o e-mail dela e aí posso disponibilizar sem problema nenhum através dos grupos de apoio. Eu queria aproveitar agora, doutora, para deixar um espacinho aberto para as perguntas das pessoas que estão aqui conosco, porque eu sei que tem muita gente querendo fazer pergunta e gostaria realmente de deixar esse espaço para vocês interagirem com a doutora Ana, gente. Fiquem à vontade. Podem perguntar. A Carolina está falando aqui. Estou vendo. Então, Carolina, a cannabis, como eu falei, ela tem muitas substâncias e todas elas têm ação terapêutica. O THC ajuda nos tiques, o canabidiol ajuda na concentração. Tanto o canabidiol como o THC têm efeito antidepressivo. Então, a cannabis é uma droga, né? Ela não é uma droga, ela é um conjunto de drogas, é uma planta. A cannabis é uma planta que tem múltiplas funções e pode ajudar em vários aspectos da síndrome de Tourette e das comorbidades. Isso, a Liliana está perguntando para a senhora falar um pouco mais sobre os olhos. Como é que eles funcionam? Os óleos, eles são, como eu falei, né? Tem os importados. Entre os importados, você vai ter os que são chamados óleos full, que eles são completos, a planta inteira, com todos os canabinoides, e tem os isolados, em que eles vão ter somente o canabidiol. E os óleos artesanais, não. Os artesanais, eles vão ter concentrações variadas de THC, CBD e todos os canabinoides. São muitos óleos que existem, o mercado está sendo inundado de óleos, então fica muito difícil a gente falar sobre isso. Né? Cada médico vai ter um grupo de óleos preferidos, né, que ele tem mais experiência, e deve escolher dentro desses que ele já conhece e maneja bem. Uhum. A Thais Almeida tem perguntado aqui, tem alguma outra medicação mais acessível e tem um bom efeito? As medicações que se usam tradicionalmente para tratar a Tourette aqui no Brasil são todas mais baratas que a cannabis, né? Uhum. Os antipsicóticos, etc., né? São todos mais baratos. Isso. A Natália está dizendo aqui que, apesar de muitas pessoas dizerem que os tiques passam com o tempo, dela não passou e ela sofre muito com dores. A senhora tem alguma coisa que possa dizer a ela para explicar isso? Tem que ser avaliada, né? Isso não é o mais comum, isso é um caso mais raro de piorar ao longo do tempo. Então, precisa realmente ser examinada, investigada da cabeça aos pés para tentar entender o que está acontecendo, por que está piorando e ver qual é a solução. Uhum. O Alexandre, o Natan, ele está perguntando aqui, o paciente ele pode começar diretamente com o canabidiol como primeira opção?
Então, essa é uma pergunta difícil da gente responder, porque se a gente for considerar do ponto de vista da medicina tradicional, a resposta é não. Né? Até porque o Conselho Federal de Medicina só aprova o uso da cannabis nos casos de epilepsia refratária e esclerose múltipla, ponto. Né? A medicina tradicional, todos os médicos que vocês consultarem sobre síndrome de Tourette e cannabis vão dizer, não existem estudos científicos. Né? Essa vai ser a resposta padrão. Né? Só que existem estudos científicos, né? Só que eles não conhecem. Né? E os estudos, eles não são grandes, com 100, 120, 300 pessoas, são estudos menores, com 30, 40 pessoas, né? Mas mostram a eficácia da cannabis na síndrome de Tourette. Mas para a medicina tradicional, ainda não existem estudos suficientes para indicar a cannabis na síndrome de Tourette. Então, se você é um médico tradicional, você vai dizer, não tem estudo, não tem indicação, vamos deixar só para o último dos casos, quando a pessoa tiver já esgotado todos os recursos e não tiver mais nada para fazer. Se você pega um médico que tem experiência com a droga, né, que conhece os benefícios, que sabe usar com segurança, pode ser que ele aceite te fazer a cannabis não como a última opção, talvez até a primeira. Isso vai depender muito do médico, né? Entendo. Doutora, o Fernando, ele perguntou aqui quais são os principais efeitos colaterais do canabidiol? O canabidiol, ele pode dar sonolência, ele pode dar diarreia, e se for o canabidiol puro, isolado em laboratório, em alta dose, ele pode até dar hepatite, né? Quando você usa a planta como um todo, com todos os compostos não isolados, ela é muito mais bem tolerada e tem menos efeitos colaterais. Por isso que a gente defende o uso da planta inteira, né? Não dos produtos isolados. Então, uma pessoa está perguntando aqui, doutora, o cannabis ajuda também pacientes com TOD e ansiedade? O canabidiol tem efeito ansiolítico, então ele pode ajudar com a ansiedade. O TOD é um diagnóstico que eu considere como se fosse uma doença. Para mim, o TOD é uma mistura de impulsividade aumentada da criança, que só quer fazer o que ela quer, não aceita limites, com dificuldade de manejo dos pais. Então, o tratamento do TOD só dá certo quando você faz a medicação para melhorar o comportamento da criança e trata os pais, com o que a gente chama de terapia de orientação parental. Os pais precisam aprender a como lidar com o seu filho para não cair nas jogadas dele, nas manipulações e reforçar esse comportamento opositor, né? É verdade. Doutora, a Mary Murata aqui do Japão. Boa noite, Mary. Bom dia, Mary, né? Que ela é dia. Acordou cedinho para assistir a live da gente. Sempre está conosco, né, Mary? A Mary acompanha muito os nossos grupos e ela está perguntando aqui sobre a eficácia da pomada. Se a senhora pode explicar melhor o uso da pomada, do canabidiol. A pomada a gente usa principalmente nos casos em que a gente precisa de pomada, né? Então, alergias de pele, psoríase, né? Ou enxaqueca, que você passa na testa, passa na nuca, né? Dificilmente você vai conseguir tratar uma doença que precisa de doses altas de cannabis com pomada, porque depende da absorção do produto, né? Por isso que você dá preferência ao óleo. Mas a pomada, ela pode ajudar muito, né? Tem um caso recente no nosso grupo da Abrace, de uma pessoa com uma úlcera diabética que estava prestes a ter o pé amputado, e com a pomada de cannabis a ferida começou a fechar e vai se livrar de uma amputação de pé. Eu vi um caso muito grave de psoríase no rosto,
e a pessoa já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. E com a pomada, ela ficou com a pele limpa, curada. Eu realmente fiquei impressionada. Doutora, a Elizabeth de Portugal está dizendo aqui que não sabe quem pode prescrever o canabidiol em Portugal. Na Europa é mais fácil de se conseguir produtos à base de canabidiol. Como é que a senhora pode dar uma dica a ela? Depende do país. Eu não sei como é que está em Portugal. Eu acho que em Portugal eles vendem produtos até com 0,2% de THC. Na Itália, você consegue mais produtos, consegue produtos com mais THC. Na Holanda também. Então, assim, varia de país para país. Mas, em geral, na Europa, a concentração de THC máxima permitida pelo governo é de 0,2%. Alguns países têm a venda liberada, né, nas lojinhas que vendem produtos de cannabis, e outras não. Aí eu não saberia dizer quais são os que vendem e quais não vendem, mas não é difícil descobrir. Quais são os países mais fáceis de se adquirir o canabidiol, doutora? De forma mais tranquila, assim, a nível de legalização dos produtos e os medicamentos à base de canabidiol. Deu uma falha no som, você pode repetir? Quais são os países em que é mais fácil se adquirir o canabidiol? Olha, os Estados Unidos é o lugar onde é mais fácil, desde que sejam os estados em que é permitido, porque nos Estados Unidos cada estado tem a sua própria legislação. Então, nos Estados Unidos, você tem 3 estados em que tudo é proibido, tanto a cannabis recreativa como a medicinal. Tem vários estados em que a recreativa é permitida e a medicinal não. Tem estados em que os dois são permitidos, a medicinal e a recreativa, e tem estados em que só a medicinal é permitida. Então, dependendo do estado, você consegue comprar nas lojas que tem, né, que chamam boutiques de cannabis. Você consegue encontrar vários produtos. Entendo. E tem uma pergunta aqui, doutora. Muito obrigada por esclarecer, então, os países que são mais fáceis. Tem uma pergunta aqui da Martinelli, Fernanda Martinelli. No caso da gagueira, mostrar a língua várias vezes. Não entendi essa pergunta, Fernanda. No caso da gagueira, mostrar a língua várias vezes para falar, é melhor tratar? Eu não sei se ela quer dizer que isso são tics, né? Não ficou muito claro, Fernanda. Se você quiser refazer a pergunta. E eu queria também pedir a Roberta que reenviasse a perguntinha que ela nos enviou no início. Não teve como responder. A Thais Almeida perguntou aqui a princípio: existem exames para detectar a síndrome de Tourette ou só na anamnese? Não, o diagnóstico é clínico, independe de exames. Os exames eles são feitos para descartar outras causas. Né? Você pode ter um tumor no cérebro, por exemplo, e que causa tiques, e aí você vai descartar que é um tumor no cérebro fazendo uma ressonância. Né? Mas não, o diagnóstico não é feito por exames, é um diagnóstico clínico. Em relação à gagueira, existe um tipo de tique que é o tique de bloqueio da fala, né? Então a pessoa parece que tem uma gagueira, mas não é uma gagueira, é um tique que se parece com gagueira, né? Quando é gagueira, não vai melhorar com o mesmo tratamento que o tique melhora, né? Às vezes você tem que fazer tratamentos separados, né? Tratar o tique de um jeito e a gagueira de outro. Só uma avaliação realmente para saber qual é o caso. Tem uma perguntinha aqui, Elizabeth Jardim. Quais os médicos que devem tratar a síndrome de Tourette? Só o neurologista? Olha, as pessoas que costumam tratar, o problema da síndrome de Tourette é que, como ela é pouco conhecida, tem poucas pessoas que sabem tratar. As pessoas que têm mais chance de saber tratar são neurologistas e psiquiatras. Eu prefiro o psiquiatra, porque como quem tem Tourette, muitas vezes tem também depressão, TDAH, toque,
ansiedade, né, vários problemas psiquiátricos, o psiquiatra, eu acho que tem mais condição de fazer um tratamento global do que o neurologista que não tem essa formação. Mas, na ausência de um psiquiatra especializado, né, vai para o neurologista. A gente tem um país enorme, cada região com suas dificuldades, e quem não tem cão, caça com gato. Mas a minha opinião pessoal é que o psiquiatra tem mais condição de tratar do que o neurologista. Isso na média, claro, porque tem neurologistas excelentes que se dedicam a estudar Tourette e tratam super bem, né? Mas na média, em geral, a minha opinião é essa. A Luca está perguntando aqui, pacientes idosos com arritmia cardíaca poderiam estar usando canabidiol medicinal? Com arritmia cardíaca? Isso. O THC pode piorar a arritmia cardíaca. Então, tem que ser avaliado junto com o médico para ver qual é o grau dessa arritmia e ver se pode ou não pode. Entendo. A Roberta passou aqui a perguntinha dela, não sei se a senhora conseguiu ver. Que não consegue ficar parado, odeia o corpo. Fica avaliar, né? Fica muito difícil a gente ter uma noção do que está acontecendo sem uma avaliação. Não, realmente, assim, tem que ser... No caso, a gente não consegue dar nenhuma sugestão, né? Eu sugiro que consulte alguém com experiência em Tourette. Essa sempre é a minha sugestão. Gente, doutora Ana, ela está aqui conosco, fazendo essas dicas e passando essas informações sobre o canabidiol. Mas vocês têm que entender que existem situações realmente que é preciso ter uma avaliação do médico pessoalmente com o paciente para que seja verificado caso a caso. A gente entende que existem tiques e situações que são mais comuns, mas existem também comorbidades que devem ser avaliadas, né? Como a doutora disse anteriormente na live. Então, é preciso que haja esse acompanhamento com os médicos especialistas, que a família também busque a ajuda de uma terapia para poder ajudar a pessoa com Tourette a passar pelas situações de crise e para que a família possa aprender a lidar com tudo isso e também buscar médicos especializados. No caso da busca de uma alternativa mais... vamos dizer assim, menos química a nível de tratamentos tradicionais, como antipsicóticos, é possível sim também se usar o canabidiol, como a doutora falou. A senhora gostaria de dar mais alguma informação, doutora, para a gente sobre o canabidiol, sobre essa escolha da família, como é que essa família tem que fazer essa escolha com calma, para que a senhora possa ajudar essas pessoas que querem entenderem a importância de tratar com canabidiol? Olha, tem vários lugares onde se pode buscar informação, tem sites estrangeiros, tem o site da SBEC, com uma sessão de perguntas e respostas que eu participei, né? Então, as pessoas precisam estudar um pouco mais e perder o preconceito, porque é uma droga que veio para revolucionar a medicina, né? A gente tem tido resultados espetaculares em várias doenças que não tinham tratamento, não tem tratamento, né, na medicina tradicional, e a gente consegue bons resultados, né? Inclusive Alzheimer, né? Pessoas que começam a melhorar tanto, que vão recuperando a memória, né? Então, porque ela tem uma capacidade neurogênica, né? A cannabis, ela promove a formação de novas sinapses. Então, para mim, é uma planta realmente especial, que tem que ser muito estudada, e a gente tem que combater o preconceito, porque muitas pessoas deixam de receber o tratamento por preconceito e desconhecimento por parte dos médicos. É verdade. A gente tem que entender também que os médicos eles vão avaliar a necessidade ou não desse paciente e eles vão orientar esse paciente e a família da melhor maneira possível. Não é verdade, doutora? Como a senhora
Eu queria que eles entendessem também, que as famílias que estão aqui conosco, nos acompanhando, entendessem que a doutora Ana, ela não trata só com canabidiol, gente. Ela usa também o canabidiol nos casos necessários, mas ela também prescreve medicamentos para os casos que ela acha que precisa do medicamento. Então, é todo um estudo feito do paciente, da situação do paciente e do histórico desse paciente, né? Como ela disse anteriormente na live que ela fez conosco, que vocês depois podem assistir novamente nas nossas páginas no Facebook, Síndrome de Tourette Brasil, conheça para não discriminar, ou na página da doutora Ana, que também está lá, compartilhado da live anterior, certo? Eu gostaria demais de pedir a vocês que entendam que o canabidiol é um tratamento, mas também é feito de acordo com a escolha da família e do paciente com orientação médica. Ano passado, eu pessoalmente busquei um médico para tratar com o canabidiol, mas como os tiques do meu filho eram leves, a médica me disse que não achava necessário, já que ele estava se adaptando bem à medicação e que a gente esperasse um pouco mais para ver como é que ele ia seguir. E, graças a Deus, quando a gente fez a medicação anterior para que ele venha utilizando agora, ele teve ótimos resultados. Ele está super bem, ele está tranquilo e se adaptou bem ao médico, mas eu procurei saber. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço demais, doutora Ana, por essa live, a senhora falando aqui conosco sobre o canabidiol. Muito obrigado, nos ajudou demais, como sempre, a senhora com todo carinho aqui conosco, super, super acessível, super querida. Muito, muito obrigada, doutora Ana. Aqui deixo o contato, gente, do site da doutora Ana, e depois vou estar passando lá nos grupos o e-mail também para quem quiser contactar ela. Eu achei a doutora Ana pelo blog dela, o blog dela é ótimo, maravilhoso. Tem muitas explicações dos estudos dela. E quem quiser também pode adquirir o livro online da doutora Ana Oni, certo? A senhora pode dizer o título do livro novamente, doutora Ana, para que todos conheçam o seu livro, que é a verdadeira Bíblia sobre a síndrome de Tourette. O nome do livro é Tiques, Cacuetes e Síndrome de Tourette. É um manual para pacientes, familiares, alguma coisa assim, já esqueci o nome. Mas ele está aqui, ó, deixa eu mostrar. Ela vai mostrar. Só tem a versão agora em e-book, que a versão impressa está esgotada. Mas a versão em e-book vocês conseguem no www.grupoa.com. www.grupoa.com, não é isso? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Ah, tem uma perguntinha aqui que eu queria que a senhora respondesse, porque eu acho que é importante para todo mundo. A Mary Murata colocou, a longo prazo, esses antipsicóticos, quais os efeitos para as crianças? Então, esse foi o tema da live de discinesia tardia que a gente fez. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, que a live está lá. É tratamento cirúrgico e tratamento com toxina botulínica de Tourette e discinesia tardia. Você vai encontrar a resposta lá. Muito obrigada, doutora Ana. Fique com Deus. Muito obrigada por tudo. Boa noite a todos. Um cheiro, como diz aqui em Pernambuco, em Recife, um cheiro bem grande. Fique com Deus. Obrigada, gente. Tchau, doutora Ana. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Lene, Alexandre, Valéria, Fernando, Mary Murata, Elizabeth, Liliana, Victor, Roberta, Thaís, Larissa, Natália, Gustavo, todos vocês, Marlene, muito obrigada, Marlene, Luca, Josimar, todos vocês que estão aqui conosco, Deus abençoe muito, Thaís, Almeida,
a Glau, todo mundo, gente. Muito, muito. Valéria, Vitória, Fê Martinelli, Carolina, Rosa Martins, todos vocês, Natália Costa, muito obrigada por estar conosco. Obrigado mais uma vez por participar dessas lives, dando apoio a esses profissionais que vêm aqui com o coração aberto, com toda boa vontade, para falar com a gente sobre a síndrome de Tourette. Nós estamos num mês de conscientização, onde é necessário e muito importante que a gente fale realmente da síndrome de Tourette, divulgue a síndrome de Tourette e leve as informações de síndrome de Tourette para as escolas, para as famílias, para os amigos compreenderem. Não deixem de falar sobre a Tourette. Muitas vezes as pessoas que têm Tourette sofrem muito preconceito, bullying, discriminação, pelo fato de não falarem sobre isso. É geralmente a falta do conhecimento das pessoas que fazem com que esses bullying aconteçam, com que a discriminação aumente, com que o preconceito seja ali realmente algo que se torna corriqueiro. A gente não pode permitir isso, então é preciso a gente utilizar as informações que hoje estão presentes na internet, através dos meios de comunicação. E eu também criei esses canais de comunicação através do Instagram, do Facebook e dessas lives nesse mês de conscientização, para realmente poder levar a informação cada vez mais e mais longe a mais pessoas, porque a gente sabe que a falta de informação é que leva ao preconceito. Então, é por isso que essa frase é tão importante. Síndrome de Tourette, conheça e entenda para não discriminar. Se a gente conhece e se a gente fala sobre a Tourette, a gente desarma a pessoa que vai cometer aquela gracinha, que vai fazer aquela brincadeira de mau gosto, aquela pessoa que vai fazer o bullying. Então, fale, explique, sensibilize essa pessoa para que ela entenda a situação do que é viver com a Tourette, do que é ter a Tourette. Precisamos realmente levar cada vez mais informações sobre a Tourette às pessoas que não compreendem. A Tourette, hoje em dia, a gente não pode ser mais vista como uma síndrome rara. A síndrome de Tourette atinge 1% da população. Então, se a gente levar em conta a população do Brasil, a gente sabe que não são poucas pessoas. Se a gente levar em conta a população da nossa cidade, a gente sabe que não são poucas pessoas. Só que muitas vezes essas pessoas nem sabem que tem a síndrome de Tourette. Esses médicos que acompanham essas pessoas, às vezes nem dão o laudo da síndrome de Tourette e nem dão o diagnóstico de síndrome de Tourette, porque às vezes nem esses médicos conhecem. Então é preciso falar mais, é preciso levar mais informação sobre a Tourette para que a gente possa conscientizar a sociedade e para que possa haver políticas públicas em favor das famílias Tourette e das pessoas com Tourette, não é verdade? Porque a gente ama alguém com Tourette e a gente precisa do respeito e do carinho da sociedade para que essas pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida possível. Muito obrigada a vocês, obrigado por tudo e sempre vou estar aqui tentando trazer o máximo de informação possível com esses profissionais maravilhosos. Por favor, nos acompanhem, certo? Estejam conosco, porque junto a gente é mais forte. Um grande beijo, fiquem com Deus, muito obrigada, muita gratidão a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite, boa noite.